sempre muito bom estar aqui na nossa casa-mãe, sentindo também as vossas vibrações, o vosso amor, a vossa ternura. E então nós preparamos esta palestra, ao qual agradecemos ao Pai, a Jesus, aos espíritos bondosos e amorosos que nos envolvem e que nos intuem, que orientam sempre os nossos passos. Vos agradecemos, queridos irmãos. E então, ao agradecer aos queridos irmãos, com certeza que já temos aqui uma comunicação dos espíritos. É um tema muito rico e que com certeza todos nós também temos dúvidas, também queremos ser elucidados, tentar perceber, no fundo, como é que este intercâmbio se pode fazer da melhor maneira, com verdade, com seriedade e, acima de tudo, que seja para crescimento de ambos os lados. Então, logo no livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar aqui esta frase que é maravilhosa, de Allan Kardec. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Então as grandes vozes do céu ressoam, ou seja, existe de facto esta comunicação, disse-nos Allan Kardec neste livro maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que perceber quem somos nós. Às vezes, nós estamos aqui, vamos aprendendo com esta doutrina abençoada, sabemos que somos espíritos, ou pelo menos em teoria sabemos, mas nunca é demais relembrar a nossa verdadeira essência para percebermos como é que esta comunicação pode acontecer. Então, somos seres espirituais e imortais. A partir do momento que existimos, jamais acabaremos. Em progresso, em aprendizagem, temporariamente com o corpo físico no planeta Terra. A nossa verdadeira natureza não é material, é espiritual. Nós ainda nos confundimos relativamente à nossa verdadeira essência. Ainda não temos verdadeira consciência que somos, na verdade, essencialmente, seres espirituais. O estado espiritual é a situação normal do espírito, pois esse deve ser o seu estado definitivo, e porque o corpo espiritual nunca morre, o estado corpóreo é apenas transitório, passageiro. Então quer dizer que a nossa verdadeira realidade é espiritual. Aquilo que nós estamos hoje aqui a vivenciar neste corpo físico é transitório, porque a nossa verdadeira essência continua após o corpo. Somos criação divina, Deus criou-nos simples e ignorantes, inscreveu na nossa consciência as leis morais e submeteu-nos à lei do progresso para evoluirmos rumo à perfeição. Seremos verdadeiramente felizes quando nos tivermos desenvolvido plenamente a inteligência e moralidade, isto é, quando tivermos superado as nossas imperfeições. Ou seja, é devido às nossas imperfeições que somos seres ainda infelizes. A vida, dentro do seu dinamismo e lógica divina, tem na morte apenas o final de uma etapa, na qual uma vestimenta material se acaba, abrindo as portas para outra jornada, a do espírito, este imortal, que existia antes de viver na Terra e prosseguirá existindo após a estadia no planeta. Somos seres em interação,
Não estamos aqui sozinhos. Nós interagimos uns com os outros aqui como seres encarnados, humanos, mas também interagimos com os animais, com as plantas, não é? Estamos em contínua relação com todos os seres do universo e damos vida à fraternidade entre os homens na Terra e com os espíritos livres do corpo no espaço. Quer dizer que nós temos que pensar e perceber que vivemos nesta dimensão, mas que nesta própria dimensão existem com certeza outras dimensões que não são palpáveis, mas que existem e que nós nos cruzamos, nos tocamos, nós interagimos. Assim perpetuam-se e consolidam-se pela depuração e pela continuidade das relações as verdadeiras simpatias e as mais sagradas afeições. Quer isto dizer que, apesar do meu ente querido ter desencarnado, ele continua a existir. E poderemos, com certeza, ainda ter a possibilidade de comunicar e até receber mensagens. Então, se nós interagirmos todos uns com os outros, seres encarnados uns com os outros, com os animais, com as plantas, podemos interagir com certeza com aqueles que nós mais amamos e que já partiram, que já foram para outra dimensão. Se por aqui temos a possibilidade da comunicação entre as criaturas, quer seja pela palavra direta, pela imprensa, por meios eletrónicos e outros, porque entre encarnados e desencarnados deveria existir um distanciamento absoluto e definitivo quando continuamos a amar os que partiram para a vida espiritual e eles continuam a gostar de nós. Isto é importante. Se nós não temos fim, se a nossa essência é espiritual, se nós vamos continuar para além deste planeta Terra, deste corpo, não fazia sentido absolutamente nenhum acabar aqui a relação com aqueles que cá ficam. Informam-nos os próprios espíritos, através de vasta e oportuna literatura mediúnica, que a vida no mundo espiritual é dotada de um dinamismo total. Nossos amados seguem suas rotas de progresso e a possibilidade de nos comunicarmos com eles é real, sempre que há condições, e é totalmente possível. E nós sabemos, conhecemos, nós que somos os estudiosos da doutrina espírita, que ainda não somos espíritas, mas estamos a caminhar para o sermos. A perceber, lá está, aquilo que ainda temos dificuldade, de perceber que somos mesmo seres espirituais. Então, estes livros, nós podemos ter realmente, temos no fundo esta possibilidade de estudar estes livros, perceber, porque nestes livros temos todas as respostas, o que é que acontece do outro lado, como é que há e existe esta contínua relação entre os nossos amados. No Livro dos Espíritos, a questão 935, que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo. E respondem-nos assim os espíritos de luz. Não pode haver nisso profanação. Quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosamente e convenientemente. A prova de que assim é, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Então estamos aqui no ponto fundamental. Fundamental para perceber que uma comunicação com o outro lado da vida, com os nossos queridos, ou com os espíritos de luz, ou com qualquer outro espírito que venha dar-nos uma mensagem ou comunicar-se, tem que haver muita seriedade.
tem que haver realmente um grande recolhimento. Tem que haver um cuidado tem que haver muito cuidado, muita cautela. Então, as comunicações podem realmente acontecer e nós sabemos que sim, mas qualquer comunicação não é assim tão simples quanto isto. Há uma grande complexidade no meio das comunicações. Tais comunicações não são tão simples e fáceis, pois que se dão com a participação de médiuns predispostos a tal cometimento, em que não podemos dispensar todo o cuidado e zelo para que os fenómenos sejam analisados criteriosamente, evitando o fanatismo e sensacionalismo, procurando sempre a autenticidade, a observação desapaixonada, para se concluir que não existam embustes ou mistificações. Nós temos que perceber que os médiuns são seres humanos e que também eles passam e têm as suas fragilidades e que temos que ter muita cautela em perceber que tipo de comunicação estamos a receber. E diz-nos Divaldo, não podemos aceitar qualquer comunicação como sendo dos nossos familiares ou amigos. Primeiro precisamos ter informação do médium que a recebeu, refletir sobre o seu conteúdo para perceber a identificação com o comunicante. É muito importante. Nós, com o desejo, com o anseio de receber as mensagens, as comunicações, perdemos toda a cautela. Não é? Quantas vezes nós ouvimos a mensagem, nem sequer analisamos o seu conteúdo, nem analisamos o próprio médium que está realmente a comunicar. Temos que ter cuidado. Esta precaução não desacredita a possibilidade da comunicação com os desencarnados, apenas sugere cuidados para se evitar equívocos, como aliás deve acontecer com tudo na vida. E é verdade. Em tudo na nossa vida nós devemos agir sempre com cautela, analisando com rigor, tentando sempre perceber tudo o que envolve a questão. E aqui ainda muito mais, porque o mundo espiritual é muito complexo. São de facto coisas muito sérias. Não podemos brincar nem levar as coisas assim de uma forma leviana, porque a qualquer momento podemos nós ficar mal. Então nós temos que analisar o médium, mas também temos que analisar a comunicação. E a comunicação é muito simples de perceber. A linguagem dos espíritos sempre está na razão de seu grau de elevação. Pelo conteúdo, pelo teor das palavras, pela mensagem que nos transmitem, nós vamos perceber que tipo de espírito ali está. A linguagem revela sempre a sua origem, quer pelo pensamento que traduz, quer pela forma que o reveste. Assim mesmo que um espírito nos quisesse iludir quanto à sua pretensa superioridade, basta conversar um pouco com ele para lhe conhecer o estofo. É ter a tal cautela e analisar, para realmente perceber que aquela comunicação, aquela mensagem, de facto, traz-nos conhecimento, traz-nos bons conselhos, traz-nos boas orientações. O espírito realmente superior é sempre grave. Grave significa sério, digno e nobre. Sublime, quando o assunto exige. Não só dizem apenas coisas boas, boas não quer dizer que sejam também conselhos que às vezes nos corrigem. Boas no sentido de positivismo, no sentido de correção, no sentido de nos ajudarem a evoluir. Dizem-nos em termos que excluem de modo absoluto toda a trivialidade. Jamais um espírito de luz nos vem comunicar, não é? E nos vem dizer, ou aconselhar,
ou trazer uma mensagem e dizer que a nossa vizinha tem inveja de nós, ou coisas do género, que às vezes nós caímos um bocadinho nesses erros. Não é assim que as coisas funcionam. O espírito é tanto menos perfeito quanto menos desprendido da matéria. Ou seja, se o espírito que se vem comunicar e nos vem falar de tudo o que é muito material, atenção, este espírito está muito longe de ser realmente um espírito de luz. Está também no seu processo, no seu aprendizado. Mas se ele ainda nos fala tanto, ou seja, nas coisas materiais, em estar agarrado às coisas materiais, ou até aconselhar-nos em termos de dinheiro e coisas do género, não é? Evidentemente, temos que analisar. Então, para percebermos que no mundo espiritual, assim como entre todos nós quando vamos para a escola temos que passar por vários patamares, passamos por várias classes, vários anos, não é? Também os próprios espíritos que somos nós, não é? Passamos também por várias escalas, até um dia chegarmos a sermos espíritos puros. Na verdade, a maior parte dos espíritos está na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E todos nós que aqui estamos, a maior parte de nós, não vou dizer todos, mas a maior parte, estaremos aqui, nos espíritos imperfeitos. Então temos, vejam bem, batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos, impuros. Vejam as várias classes dentro de uma ordem, que é a imperfeição. Depois temos uma outra segunda ordem que tomáramos nós já lá estarmos, mas ainda temos que palmilhar algum caminho, que são os bons espíritos. E dentro desta ordem temos várias classes. Os superiores, o de sabedoria, os sábios e os benévolos. Quer dizer que esta ordem de bons espíritos, com certeza já passou pela outra ordem, pela terceira. É o progresso. Estamos a caminhar. Mas pelos seus esforços em conhecimento e, no fundo, em praticar o bem, em melhorar-se em moralidade, cresceram para uma ordem superior, os bons espíritos. E só depois é que serão então, chegarão à primeira ordem, que são os espíritos puros, onde nós sabemos Jesus é de facto um espírito puro. Temos ou não temos que ter realmente muito cuidado com as comunicações. Analisar bem a sua mensagem. Perceber que aquele espírito que se está a comunicar é um irmão como nós. Como nós. Porque nós, quando desencarnamos, não vamos nos tornar logo santos. Assim, não é? Vamos exatamente nas mesmas condições que cá nos encontramos. E então, quando chegamos ao outro lado, claro, vai depender também da nossa abertura para nos mudarmos, nos modificarmos, em nos esforçarmos também em aprender, como verificamos, no mundo espiritual, o espírito continua no seu projeto de evolução, pode evoluir no mundo espiritual. Mas, portanto, como eu dizia, o espírito, ao desencarnar, é exatamente o espírito que era quando encarnado. E então as mesmas paixões, as mesmas tendências, os conhecimentos que ele adquiriu aqui, não é? Mantém-se lá. E quando comunica connosco, não quer dizer que ele saiba mais que nós. Não é porque está na dimensão espiritual que tudo lhe é cedido, que ele consegue captar toda a verdade. Não, ele tem que passar também exatamente por todos os processos que qualquer um de nós tem que passar, que é esforçarmos-nos para melhorar, estudando e praticando bem, trabalhando nas nossas imperfeições, nas nossas fragilidades, melhorando o nosso ser. Então, se as comunicações e os espíritos que se comunicam connosco, há uma grande complexidade também na mediunidade. Ou seja,
O instrumento, aquele que é o instrumento da comunicação, em que está ali, no fundo, no meio entre a comunicação do espírito desencarnado e o espírito encarnado. Então, diz-nos Allan Kardec no livro dos Médiuns que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Somos todos nós temos sensações, captamos, todos temos isso. Agora, mediunidade ostensiva poucos têm. E é isto que nós também temos que analisar e ter cautela. Vejam só, até na mediunidade existe uma grande complexidade. Médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenómenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos. Tivemos aqui num congresso um irmão que realmente tem de facto esta capacidade, esta faculdade. Médiuns sensitivos ou impressionáveis, na maioria de nós, a maioria de nós somos assim. Somos sensitivos, são pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Não é porque eu sinto a presença de um espírito que eu vou perceber aquilo que ele quer ou não quer, ou quem é ou quem não é. Temos que ter também cautela, porque nós às vezes também entramos aqui no misticismo, não é? Temos que desmistificar isto. Médiuns audientes ou clareaudientes. Faculdade de ouvir a voz dos espíritos. O fenómeno manifesta-se algumas vezes como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes dá-se como uma voz exterior, clara e distinta, semelhante a uma pessoa encarnada. Médiuns videntes ou clarividentes. Faculdade de ver os espíritos. Cabe salientar que o médium não vê com os olhos físicos, mas é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Médiuns psicofónicos, que temos nós um bocadinho aquela tendência a dizer ainda de incorporação. O médium serve como um instrumento pelo qual o espírito se comunica pela fala, mas o espírito desencarnado não entra no corpo do médium. Isto também é preciso desmistificar. Assim, há a acoplação do perispírito, do espírito comunicante, no perispírito do médium. Ou seja, há como se uma junção do perispírito do desencarnado com o do médium, e aí o médium capta, de facto, aquilo que o espírito quer transmitir, permitindo, via pensamento, que o espírito se comunique pelo médium. Porque os espíritos comunicam-se sempre através do nosso pensamento. E nós nem sequer às vezes percebemos como estamos a ser influenciados por eles. Também temos que ter cautela aí. E analisar. Vigiar e orar, como dizia Jesus. Vigiar e orar os nossos pensamentos. Porque nos nossos pensamentos nós vamos perceber que tipo de companhias é que trazemos. Se boas, se menos boas. Se os nossos pensamentos são mais negativos, cuidado. Os espíritos que nos envolvem são também eles negativos. Se temos mais, não quer dizer que nós sejamos assim, lineares. Temos altos e baixos, não é? Mas poderemos ter, a maior parte do tempo, uma atitude ou uns pensamentos mais positivos, não é? E outros, a maior parte do tempo, os pensamentos são mais negativos. Alguns que até são quase sempre negativos, não é? Pronto. Então, por aí nós vamos verificar que tipo de companhias nós temos. Médiuns sonambúlicos. O sonâmbulo, também é preciso perceber isto, age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O estado de emancipação da alma facilita a comunicação com os espíritos. Médiuns de cura, que também são mais raros, faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação.
O magnetismo do médium é essencial, mas a intervenção dos espíritos de luz, neste caso, é fundamental. Ou seja, o médium deve estar assessorado por espíritos de luz. Médiuns pneumatógrafos. São médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, e isto é realmente raríssimo. Esta faculdade até agora se mostra muito rara. E os médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, dentro desta classe, desta faculdade, vejam que existe as diferenças. Médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. E diz-nos no livro dos médiuns o seguinte: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cómodo e, sobretudo, mais completo. Para ele deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco deve ser empregado quanto é por ele que os espíritos revelam sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. E nós vimos as obras de Chico Xavier, toda aquela literatura maravilhosa que nos traz, que nos enriquece, que nos elucida, que nos esclarece. Nós vemos como, de facto, esta é, de facto, um tipo de mediunidade muito, muito interessante. Então, as comunicações, nós temos que as analisar, que tipo de espírito é que se está a comunicar para nós, que tipo de mensagem, o conteúdo, a linguagem, há necessidade de nós analisarmos tudo isso, e também o médium. Temos que analisar o médium, sim senhor. Quanto mais preparado espiritualmente estiver o médium, melhor será o seu discernimento a respeito das mensagens que recebe. Ou seja, sem qualquer preparação, o médium equivoca-se muito facilmente. Se nós não tivermos uma devida preparação, muito facilmente o médium cai em armadilhas. É necessário que o médium aprofunde os conhecimentos baseados e alicerçados na ciência e nos estudos sérios da dimensão espiritual. À medida que for progredindo em seus estudos e melhorando na ética e na sublimação dos seus sentimentos, suas percepções se ampliarão e aí a identificação da procedência espiritual será clara e precisa. Quando um médium de facto se prepara em todo o sentido da sua vida, ou seja, o que ele é com a sua mediunidade, ele é com a sua vida. Nós não podemos separar o trabalho mediúnico da vida pessoal do médium. Nós temos que analisar os frutos daquela pessoa, analisar o ser que é. Porque todas as comunicações que advêm daquele médium têm muito a ver também com as companhias que o próprio médium tem. Pelo fruto se conhece a árvore. E nós sabemos tudo isto. E o quanto é importante nós realmente percebermos. Porque é muito fácil falar, a teoria é toda muito simples. É muito fácil falar. Mas depois, para colocar em prática, há aqui um grande esforço. E é nas ações é que nós realmente conhecemos as pessoas. É nas ações. No fruto. No fruto. Então, tudo isto é importante analisar. E agora, temos que analisar a parte mais prática. O local. Sempre que alguns homens se reúnem, têm consigo uma assembleia invisível que se afina com as suas qualidades ou com os seus defeitos. E isso todos nós sabemos.
Nós estamos nesta casa de oração, sabemos que temos uma assistência espiritual de luz. Mas se formos para uma discoteca, para um bar, onde existe ali vícios, com certeza que aquela assistência não é igual à assistência daqui. Estamos todos de acordo, não é? Numa reunião de criaturas levianas, inconsequentes, absorvidas em seus prazeres, quais serão os espíritos que aí se encontram? Com toda a certeza, não serão espíritos superiores. Do mesmo modo que não serão cientistas e filósofos que aí iriam passar, que aí iriam por passatempo. Ou nós pensamos que a espiritualidade superior anda aqui a passar o tempo? Espiritualidade superior, espíritos de luz, têm muito trabalho. E não podem, de maneira nenhuma, desfrutar assim do tempo de qualquer maneira. Então, tudo o que eles fazem é sempre para a utilidade. Sempre o fim é ser útil e servir. Nunca simplesmente por futilidades, ou por prazeres, ou por egoísmos, ou por devaneios. Nunca. Se numa reunião fútil for evocado um espírito superior, vejam bem, pela misericórdia de Deus poderá até ir. Pela misericórdia de Deus até poderá ir. Acima de tudo para dar conselhos e boas orientações. Possivelmente até para dizer assim, meus filhos, o que vocês estão a fazer não está correto. Mas se seus conselhos não forem compreendidos e aceitos, se afastará, dando lugar a todos os outros da mesma índole. Então, é assim tão complicado nós percebermos? Basta analisar e ter cautela. Uma questão muito pertinente. O médium poderá receber comunicações no seu lar? Poderá cobrar como préstimo de um serviço? Será que o médium pode cobrar algo que lhe é doado? Que é totalmente gratuito? Não é aconselhável. Os espíritos que se afinam com esses médiuns não são espíritos superiores. Normalmente são espíritos brincalhões, frívolos e acabam por não dar bons conselhos. E voltamos atrás à nossa palestra. Lembrem-se das várias 3 ordens de espíritos. E dentro dessas 3 ordens de espíritos, as várias classes de espíritos. Existe a possibilidade desses espíritos, esses brincalhões, esses frívolos, se manterem no lar do médium. Pela afinidade existente, trazendo muitas perturbações a toda a família. Por isso, existem os centros espíritas. Um determinado local específico para realmente nós estarmos ao serviço da espiritualidade. Tais reuniões frívolas têm um grave inconveniente. Certas pessoas podem levar a sério aquilo que quase sempre não passa de brincadeira dos espíritos, levianos que se divertem à custa dos que os escutam. E quando nós vamos a um médium e pagamos, quantas das vezes nós ouvimos aquilo que queremos ouvir? Não é? E quando vamos a um atendimento fraterno, onde não se paga, vem o mentor e dá-nos ali uma correção e nós temos que ouvir porque é para nosso bem, é para nós crescermos. Então, os bons espíritos vão a toda a parte onde um coração puro os chama para o bem, não há dúvida. E os espíritos inferiores têm preferência pelos lugares onde encontram sintonia. Também não há dúvida para nenhum de nós. O fluido vital, do qual cada espírito errante ou encarnado é de certo modo um foco, irradia e influencia o meio onde se encontra. Compreende-se, pois, que num local habitual, como este, deve existir um eflúvio desse fluido, ou seja, o ambiente que aqui se gera exatamente pelas vibrações das orações, do amor, vai criar aqui um determinado ambiente especial.
Portanto, vai, no fundo, como o fluido que aí se forma, por assim dizer, uma atmosfera moral com a qual os espíritos se identificam. E isto para o bom e para o menos bom. Então, um local consagrado exclusivamente para esse fim e que não seja profanado e contaminado por preocupações vulgares e pensamentos negativos, será sempre o local ideal. Não pode ser ali em qualquer lugar, não pode ser de qualquer maneira. Há necessidade de haver aqui realmente uma grande proteção. Por isso, estes locais de oração, os centros espíritas, nós temos que ter o cuidado, e principalmente quem é trabalhador, de não contaminar o ambiente com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos, com o não nos entendermos uns aos outros. É muito importante haver aqui amor. Existem diferenças entre todas as pessoas e nós somos todos diferentes. Mas pode haver compreensão e respeito uns pelos outros. Não é? E, portanto, este ambiente que nós geramos, que somos nós, no fundo, somos nós, o corpo de facto deste centro, todos nós que frequentamos, todos nós que trabalhamos aqui, somos o corpo deste centro, nós é que somos os responsáveis por esta atmosfera, por este ambiente, por esta vibração. E é esta vibração que vai realmente, no fundo, captar, no fundo, permitir que os espíritos de luz, os bondosos espíritos, venham até nós. É como quase que uma antena, não é? Eles vêm como um ímã, atraímos. Então, para os espíritos superiores, o pensamento é tudo e a forma nada. É pelos bons pensamentos que os atraímos e não pelas fórmulas vãs. Ou seja, mesmo às vezes aquelas orações todas decoradas, se não for, não quer dizer que estejam erradas, são lindas, mas se não forem realmente sentidas de coração, realmente espiritualidade não capta isso. Os que ligam a importância às coisas materiais provam por isso mesmo que ainda se acham sob a influência da matéria. Ou seja, num centro espírita, se vocês perceberem, é um local super simples. Não temos nada, amuletos, estatuetas, frutas, fumos, incensos, absolutamente nada. Porque sabemos, para a espiritualidade, principalmente a espiritualidade superior, nada disso tem importância. Não são os amuletos, não são os terços, não são as velas, não são as estátuas, não são as frutas, não são os incensos, não são... Nada disso é importante. Sim, o pensamento e a vibração. Então, a melhor disposição material, ou seja, a melhor disposição para um local de oração, será que for mais cómoda e ocasionar o mínimo de desorganização e confusão. Porque espiritualidade superior é uma coisa que eles realmente são organizados. Organizados. Então, a evocação. Então, o local é importante. Perceber e rever novamente que é importante a mensagem, analisar a mensagem, que tipo de espírito é que se está a comunicar. É o meu pai, é a minha mãe, será, não será? Vamos ver, vamos analisar. É um espírito superior que me está a dar este conselho. Que médium é que está aqui? Quem é este médium? E o local. É muito importante o local. E a evocação?
Nas reuniões regulares, sobretudo naquelas em que nos ocupamos em trabalho continuado e sério, há sempre espíritos habituais, ou seja, o mentor e a sua equipe, que estão presentes naquele local e àquela hora para nos assistirem. Então não pode ser em qualquer hora, não pode ser assim de qualquer maneira, só eu e tu e eu. Não. Os espíritos de luz, como dissemos anteriormente, têm muito trabalho e não fazem nada inutilmente e não estão aqui assim à nossa mercê se nos der vontade agora de os chamar. Há uma planificação e uma determinada organização, como nós nas nossas instituições aqui na Terra. As coisas para funcionarem têm que haver uma organização, um método, um horário, um local, não é? Então, é exatamente, no fundo, nós somos aqui uma cópia do que é o mundo espiritual, embora que uma cópia ainda muito rudimentar. Então, tudo é organizado no plano espiritual para que o trabalho decorra em equilíbrio, mediante as necessidades dos encarnados e dos desencarnados. Nada é deixado ao acaso, porque a finalidade do trabalho espiritual é sempre de assistir e ajudar. Então, quando naquele dia, àquela hora, há um grupo que se disponibiliza para, de facto, trabalhar numa reunião mediúnica ou outro tipo de trabalho, de oração, que seja, de facto, ajudar e tem essa continuidade, não é hoje vou, amanhã não vou, ou hoje faz-se, amanhã não se faz. Perde logo a força, a continuidade, a disciplina, a persistência é fundamental. E agora? Devemos nós andar sempre a chamar os nossos familiares, os nossos amigos, sempre, constantemente? Não devemos evocar os nossos familiares e amigos desencarnados sempre que necessitamos de auxílio. Principalmente nas passagens triviais do cotidiano. Vem cá, ajuda-me aqui, no meu trabalho, nisto ou naquilo. Eles poderão não estar em condições de ajudar e com esse apelo sofrem. Sempre que necessitamos de auxílio ou de ajuda, devemos apelar ao auxílio do nosso espírito protetor. Ou melhor ainda, de Jesus, que ele aciona a ajuda que nós necessitarmos. Temos que também ter muita cautela, porque nós, ainda pela nossa dor, pela nossa limitação, pela nossa fragilidade e também pelo nosso desconhecimento e ignorância, prendemos os nossos entes queridos aqui, ainda, neste patamar. E eles sofrem, sim. Não significa que eles não nos venham ajudar. Se eu estou a pedir ajuda, estou em aflição, se ele tiver, vou imaginar o meu irmão, se ele tiver em condições de vir ajudar, e se eu apelar a Jesus, aos bons espíritos, se ele for um bom espírito, ele estará com certeza. E eu até posso sentir, senti a tua presença. Mas que seja ele a vir, porque pode, porque quer, ou porque, enfim, é possível. Não seja eu a perturbar o seu processo, porque eles estão também num processo. A aprendizagem continua. A orientação espiritual deve iniciar-se no atendimento fraterno, seguidamente na frequência assídua das palestras e do estudo. É assim tão importante? Mas eu gostava mesmo era de ouvir o meu irmão, ou a minha mãe, ou o meu tio, ou o meu marido falar comigo. Eu só vou porque eu quero ouvi-los. Será que é assim? Será que nós ainda temos assim tanta necessidade disso? Será que nós não sentimos no nosso coração que eles estão vivos? Será que nós ainda duvidamos? Se nós somos seres espirituais, imortais,
Será que nós ainda duvidamos? Então, não tenhamos dúvida que no dia em que nós menos esperarmos, é quando eles vêm falar connosco. E eu tenho isso como experiência própria. Também nunca pedi para virem. Deixei sempre isso nas mãos de Jesus. E quando menos esperamos, eles vêm mesmo comunicar-se. Então, estamos com uma aflição, com uma dor no coração. Estamos com saudades porque é normal. Só porque não pedimos para eles virem, não temos saudades. Não, não é isso. Eu quero é que eles estejam bem. Eu quero é que eles estejam bem e sejam felizes. Não os quero de maneira nenhuma prender aqui. Se eles podem melhorar do outro lado, não os vou puxar para aqui. Agora, eu posso dizer, olha, tenho saudades tuas, mas acima de tudo o que eu quero é que tu estejas bem. Eu estou bem também. Então o atendimento fraterno é aqui que nós devemos tirar todas as nossas dúvidas, colocar as nossas questões com um médium sério, um médium que não cobra, um médium que nos diz as verdades, porque de fantochada está o mundo cheio. Equívocos temos nós todos, constantemente. E às vezes nós procuramos os equívocos. Ainda vou ali à cartomante. Vamos lá ver o que é que a cartomante me vai dizer sobre isto. Não é? Temos que ultrapassar todas essas coisas. Já não estamos nesse tempo. Temos que virar a página. Está-nos a ser pedido a mudança. É necessária essa mudança. Então, para terminar, a evolução dos seres acontece nas várias dimensões. A comunicação dos espíritos é a oportunidade para crescer e evoluir em conhecimento e moralidade. E possamos nós dar graças a Deus por eles virem até nós, aconselhar-nos, orientar-nos, intuir-nos, dar-nos a mão quando nós precisamos. Demos graças a Deus por isso. Por estes irmãos abnegados virem constantemente em nosso socorro, em nosso auxílio. Mas saibamos respeitá-los. Respeitar. Não tratá-los assim como se fosse ali o Zé da esquina, não é? Temos que ter, de facto, o respeito e fazer tudo com muita cautela. Muito obrigado pela vossa atenção.